Estamos retornando com o Mistura Fina Online, Jornal O Fato, circulando nos municípios de Taquari, Tabaí, Paverama e Fazenda Vila Nova. Toda sexta-feira, bem cedinho, a edição impressa está sendo distribuída. Estamos recebendo Francine Jaques de Souza, terapeuta ocupacional, e também Rosane Schusbach, que é psicóloga. Elas participam do Mistura Fina Online, vão falar sobre o Setembro Amarelo com as repórteres Alexandra Machado e Aline Lourenço. Boa tarde, Rosane, boa tarde, Francine, boa tarde, colegas. Boa tarde. Vamos começar falando então de números, né? Já que é Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. A gente quer saber como é que é a situação de Taquari em relação a esse tema, já que existe um mês para se falar em suicídio em função do número de casos no Brasil, no mundo, e Taquari, infelizmente, não é diferente. Como é que é os números em Taquari e do Brasil? A gente gostaria de agradecer o convite, né, porque é muito importante a gente estar ocupando esses espaços, né, para falar de um tema tão importante. A gente gostaria, né, de trazer, né, a população cada vez mais, abrir essa porta, né, para estar falando desse assunto e convidar a população para estar discutindo sobre um assunto tão importante, não só no Setembro Amarelo, mas em todos os meses do ano. O suicídio, né, em relação ao mundo, né, e mais sobre o Brasil, né, o Brasil é o 8º país no mundo que mais comete suicídio. Infelizmente, né, não é de a gente ter orgulho, mas o Rio Grande do Sul é o primeiro no estado, no ranking, né, do Brasil. O Rio Grande do Sul está em primeiro lugar, né, infelizmente. No estado do Rio Grande do Sul, o Vale do Rio Pardo, né, é o vale que mais comete suicídio. Mas falando do nosso vale, do Vale do Rio Taquari, né, que tem 41 municípios que compõem. Taquari é uma cidade, né, que tem um número elevado, né, de suicídio. E isso nos preocupa muito, né? Já vem nos preocupando há muitos anos, né? E a gente vem trabalhando isso, né? Tanto é que a gente vem buscando aprimorar dentro do CAPS, né? A gente tem mais psicólogas, né? A gente tinha 2, hoje a gente tem 3. A gente tinha um psiquiatra, a gente tem 2, né? Então vem se buscando mais atendimento, vem se buscando melhoramento na equipe. Vem se buscando esse trabalho, né? Mas há mais suicídio, né? Então a gente vem se preocupando com isso, né? Em relação aos dados de Taquari, a Francine pode nos passar. Então, aqui esse ano de 2019, a gente já tem, infelizmente, notificados 4 casos de suicídio consumados e 5 tentativas que acabaram ocorrendo nesse período de janeiro a setembro, né? Se a gente fosse pensar que esses outros 5 fossem consumados, nós teríamos tendo a média de 1 suicídio por mês já no ano de 2019. O que difere esse suicídio ser consumado ou ser uma tentativa? Quando ele é reversível e acaba se tornando uma tentativa, é porque a pessoa não conseguiu efetuar, o método não foi suficiente? Eu não sei o que difere isso. Então, a Rosane está aqui, ela pode complementar. A gente percebe o seguinte, né? O suicídio consumado é aquela situação, aquele caso que nós temos efetivamente instalada aquela situação que a pessoa tirou a própria vida, certo? E tem as tentativas, que a gente, então, ao fazer o relato dessa história dessa pessoa, ela nos informa que foi uma tentativa de tirar a própria vida, certo? O que a gente tem de grande dificuldade, eu acredito na nossa rede, não só de Taquari, mas de investigação quanto a isso, é que nós temos muitos casos de tentativa de suicídio que acabam ficando, como é que eu vou dizer, encobertos. Eu não sei exatamente a palavra para falar, porque é aquela situação assim. A pessoa, por exemplo, não está num processo feliz na própria vida e ela acaba tendo a tentativa de suicídio de uma outra forma em casa e ela vai hospitalizada
e fica hospitalizada e acaba, por exemplo, tendo um outro problema de saúde no hospital. Talvez nessa situação o quadro dela vá se perdendo, ela pode ter outro tipo de complicação de saúde e ali a gente vai se perder esse dado. Ela deixa de ser uma tentativa de suicídio e, por exemplo, pode acontecer da pessoa morrer por uma infecção hospitalar. Mas a gente tem que levar em consideração que a primeira situação foi uma tentativa de suicídio. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Rosane? E essas tentativas que estão registradas são as que passaram pelo hospital. Né? As tentativas que são relatadas em postos de saúde, às vezes, não são notificadas. Né? E a notificação agora tornou-se obrigatória, né? Exatamente. A partir desse ano, elas são notificadas. Né? Então, é obrigatória a notificação. O hospital é obrigado a notificar comunicar a Secretaria da Saúde, que notifica a 16ª Coordenadoria. Né? O que leva... A gente citava os casos e comentávamos antes que a gente teve 4 suicídios e 4 homicídios. Né? Parece que o homicídio choca mais, mas, enquanto isso, o suicídio, até pouco tempo, era um tabu, então não se comentava tanto. Está vindo à tona em função da campanha do Setembro Amarelo. Sim. O que leva uma pessoa a buscar o suicídio como uma alternativa, vamos dizer assim, embora não seja uma alternativa? Né? A gente... na verdade, assim, o suicídio, né, ele é uma doença, a pessoa está, né, num quadro de adoecimento psíquico, né, quando chega a essa alternativa, né, quando ela busca essa alternativa. Então, as pesquisas mostram, né, que a maioria das pessoas que comete, né, o suicídio, elas estão num transtorno depressivo, né, 34%, né, nessa pesquisa, 34% dessas pessoas que cometeram suicídio no Brasil, elas estavam num transtorno depressivo. Né, 23% estavam com transtorno de substância psicoativa. Né, então, mostra que 54% estavam, né, ou depressivo ou sob efeito de substância psicoativa. Então, são 2 patologias, né, que estão envolvidas, né, fortemente, né, nas causas de suicídio no Brasil. Então, a gente está dando muita ênfase, né, nessas 2 patologias, né, e buscando, né, tratamento para as pessoas que chegam até nós. Né? Muitas vezes a gente ouve falar, a pessoa se suicidou, ela tinha dívidas, ela estava com algum término no relacionamento, alguma coisa, uma questão assim, mas muitas vezes não se encontra este motivo assim que teria sido o ápice para esse suicídio. É uma questão de uma tristeza que vem constante, como as pessoas podem identificar que aquele porque dentro do transtorno, né, eu digo assim, o transtorno depressivo, né, mas eu digo, no geral, transtorno de humor, que entra o transtorno depressivo e pode ser o afetivo bipolar, né? Então, também pode ser a questão do endividamento, né? Então, na verdade, as pessoas vão dando sinais, né, quando elas não estão bem emocionalmente, né? Eu sempre digo assim que as pessoas, quando a gente está com um problema cardíaco, né, a gente busca um cardiologista. Quando a gente quebra um pé, a gente busca um traumatologista. Mas quando a gente está com problemas emocionais, a gente tem mais dificuldade de buscar uma ajuda. Um psicólogo, um psiquiatra, a gente acaba tendo mais preconceitos, né, em buscar ajuda emocional, né? Então, eu acho que a gente, né, ainda tem muito preconceito nessa área. Né? Seria o louco, né, que se tratava antes. Aquele é louco, vai buscar tratamento porque é louco. Não é, né? É saúde mental, né? Então, a gente ainda tem muito tabu nessa área, né? Então, a gente precisa estar quebrando. Em 2019, ainda a gente tem muitas dificuldades, né? E a gente acaba deixando isso muito
para depois, né? A gente tem crises de ansiedade, a gente acaba, né? A gente tem pânico, a gente tem medos e vai deixando, né? Vai buscando outras alternativas e acaba não buscando a ajuda profissional e especializada para essas coisas, né? Vocês são profissionais do CAPS aqui de Taquari, né? O que é oferecido hoje para essas pessoas no CAPS? A gente tem o acolhimento, né, para as pessoas que chegam até lá, são ouvidas, escutadas, né, e a partir dessa escuta é feita um encaminhamento, né, ou para um psicólogo, para um terapeuta ocupacional, a gente tem uma assistente social, a gente tem grupos, né, a gente tem um cuidado intensivo para aqueles casos crônicos e severos, né? A gente tem avaliação psiquiátrica. Né? E então, a internação também. E a internação, para aqueles casos necessários, a gente tem internação no nosso hospital geral. Né? Quais são os sinais de uma pessoa que estaria com um comportamento? Porque muitas vezes a gente não encontra esse sintoma da dívida, né, esse fator Ela causador. não coloca isso para quem está familiar, a pessoa né? tem uma vida boa, né, tá feliz ali, deveria estar feliz. Aparenta. O que levou aquele suicídio, né? Tem alguns sinais que os familiares possam notar, amigos. Vocês falaram em frases que geralmente possam ser ditas, né? Sim. Se a gente for pensar, como a Rosane disse antes, né, que mais de 50% são em virtude da dependência química ou da questão da depressão, a gente vai, então, não olhar para os comportamentos vinculados ao suicídio, mas aos comportamentos de depressão e os comportamentos de dependência química que já estão num ponto grave. Né? Então a gente percebe que não tem uma receita de bolo, não dá para dizer assim, essa pessoa que está intocada, entre aspas, dentro de casa, ela está com mais risco de suicídio do que aquela que está trabalhando, teoricamente, de maneira produtiva. A gente não tem como dizer qual que vai, talvez, tentar o suicídio. O que a gente percebe são comportamentos persistentes por um longo tempo. Por exemplo, através da bebida alcoólica, né, ou de outros tipos de dependência química, aquela pessoa que deixa de fazer as suas atividades em virtude da dependência e ela vai entrando num processo de adoecimento, de não conseguir mais fazer as suas atividades. Como muitas vezes existe uma resistência em procurar os serviços de saúde, né, essa pessoa ela vai entrando num processo de se sentir, digamos, inútil ao mundo. Né? E aí ela pode largar frases como eu preferi estar morto, porque não há sentido. Né? Em virtude da própria depressão, a gente acaba podendo ter a mesma situação. Aquela pessoa, ela muitas vezes, né, evita contar a sua ansiedade, as suas fraquezas, e aí a depressão no dia a dia dela, às vezes não está exposta aos que convivem. Mas lá no íntimo dela, na hora que ela deita a cabeça no travesseiro, todos os problemas vêm de uma maneira intensa para ela. Né? E aí essa depressão, esses sentimentos, eles vão se tornando persistentes. A gente tem casos de pessoas depressivas que param de comer, né? Perdem o apetite. A gente tem casos de pessoas depressivas que aumentam o apetite e comem demais. Tem pessoas que querem ficar em casa e têm uma hipersônia, que é o excesso de sono. Né? E só querem dormir, não querem sair da cama. E, ao mesmo tempo, tem aquelas que parecem que estão no 220. Né? E aí o que acontece? Nesses casos, a gente vai chegar, às vezes, no extremo que a pessoa ela não está mais funcional para ela e nem para os outros. E aí ela larga. Eu não posso fazer nada, eu não sou mais útil para ninguém, eu não aguento mais essa minha vida. Né? E é bem o que a gente falou. Às vezes, a gente está falando da questão financeira, às vezes é um problema, mas como é o suicídio em si, o desejo do suicídio, a pessoa já está num processo de doença, ela só vai enxergar o endividamento financeiro e vai dizer, por exemplo, eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros. Essa é uma frase que ela pode dizer, e ela esquece que ela talvez não vai ser um peso para a mãe, para o pai, para os irmãos, para o cônjuge. E aí, então, são frases adoecedoras, muitas vezes, que elas acabam largando, que não condizem com a realidade. Ou, por exemplo, os outros vão ser mais felizes sem mim.
Ora, por exemplo, um pai ou uma mãe acaba tirando a própria vida por conta de um endividamento financeiro e esquece, por exemplo, de um neto, de um filho, né? Então, é um processo que a pessoa fica cega. E é quase que, a gente pode dizer, um egoísmo, porque ela passa a olhar só para aquele problema. Claro que não é um egoísmo saudável, consciente isso, é um egoísmo doentio, porque ela pega e diz: os outros vão ser mais felizes sem mim. Poxa, né? Então tu não está conseguindo ter empatia com o que os outros pensam de ti, tu só pensa que o teu problema é muito grande e que é melhor tu sair de cena. Né? Então, eu acho que são frases que não condizem com a realidade. A gente não tem uma receita, como eu disse, de bolo, com frases certas, comportamentos certos, mas tu começa a perceber que aquela pessoa, ela toma atitudes que não condizem com o que tu olha para ela. E né? acaba se despedindo, né? Ela acaba dando sinais, né, no comportamento de despedida, né? E Às como vezes, reverter essa situação? né, a gente sempre, né, recomenda, né, alguns passos, né, de se a gente consegue observar, né, algum amigo, vizinho, né, ou até colega de trabalho que consiga identificar isso, né, na fala, ou note essas coisas, que converse, né, e converse sem um julgamento, né, porque a primeira coisa é a gente, às vezes, julgar aquela pessoa: bah, mas tu tem tudo, né, ou avaliar, mas isso não é um problema para cometer o suicídio, porque às vezes a gente naquela situação, né, a gente acha que, né, a gente olhando de fora, a gente encara de uma outra forma, né, e a gente não avaliar a dor do outro é muito fácil, né, a gente naquela situação a gente resolveria assim, 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 né, então é muito fácil, né, mas aquela pessoa passando por aquela situação, né, é de um jeito, né, a estrutura psíquica dela naquela situação, para enfrentar aquela situação, talvez ela não consiga, né, eu consigo, ela não consegue, né, então a primeira coisa é conversar sem julgamento, né, e às vezes só ouvir, só escutar, né, a gente, infelizmente, a gente vive numa sociedade que escuta muito pouco, né, todo mundo quer falar, né, mas pouco escutar, né? Então a gente né, sempre orienta a escutar, né, a conversar com essa pessoa, escutar o que ela tem para falar sem julgar, né? E tentar assim acompanhar ela, né? Tentar ouvir, tentar telefonar, saber como ela está, tentar ir acompanhando, vendo como é que está esse processo e tentar, se caso ver que realmente ela persiste nesse comportamento e nessas ideias, né, daí sim encaminhar ela, né, para um serviço de saúde. E entre os nossos jovens, eu sei que também há uma taxa de crescimento de suicídio entre jovens até 19 anos, se não me engano. Aqui vocês identificam em Taquari como é que se lida com isso em relação aos jovens que às vezes dão indícios se automutilando, até com esses comportamentos de isolamento. Já há esse movimento aqui, essa infeliz tendência aqui em Taquari, como é que é? O suicídio, a taxa de suicídio aumentou entre os jovens e entre a terceira idade, né? 10% aumentou em todo o Brasil. Então, os jovens, né, a gente percebe que realmente há essa tentativa através dos cortes, né? Então, a gente também acaba percebendo isso em Taquari, sim, né? A gente está recebendo bastante essa demanda no CAPS, né, de jovens, né? E a gente observa a questão, né, da falta de perspectiva, essa questão da ansiedade. A gente estava até hoje assistindo um videozinho, né, que a gente está fazendo bastante palestras para o ensino médio das escolas, né? Então a gente vê isso, né, que essa questão do quanto eles se sentem, né, ansiosos do mundo que eles estão vivendo, né? E essa falta de perspectiva que eles têm em relação... a ansiedade, a cobrança de cada vez mais competitivo, né? E executa a tarefa daqui e dali, tem que saber o inglês, tem que saber isso. Eu acho que isso é um dos fatores que desencadeia tanta ansiedade assim. Uhum. E eu acho que um dos grandes problemas da nossa sociedade, em especial, que acaba comprometendo os nossos jovens, é
a nossa maneira de aparecer nas redes sociais, que é hoje um assunto muito comum, a gente seguido vê isso, né? Isso não tem cidade grande ou pequena, nós temos uma tendência hoje de esconder o sofrimento. Nas nossas redes sociais a gente esconde dentro do possível, ostenta imagens com filtros e dentro das perspectivas da rede social ali, que é o palco da vida, a gente só coloca o que deu certo. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a nossa tendência, e principalmente os nossos jovens que muitas vezes ainda não têm filtro, é fazer o quê? Comparar os bastidores da sua própria vida, aqueles conflitos familiares, com a foto de propaganda de margarina que aparece no Facebook. Então, eles entram sempre num processo que a minha vida ainda não está boa. Eu acho que isso entra uma ansiedade muito grande nos jovens. Além de que a gente vive numa sociedade que evita a frustração muito. Então, a gente, quando está nessa perspectiva do que vai fazer depois da escola, se eu vou trabalhar, se eu vou estudar, e até mesmo no nosso dia a dia, a gente tem que começar a aprender a lidar com as frustrações. Mas a gente não é educado a isso, né? A gente, inclusive, tem uma cultura, muitas vezes, quando criança, de estar brincando com a criança, deixa a criança ganhar. Então, a gente evita mostrar para a criança a frustração. A gente veio já conversando há um tempo atrás que a gente evita falar sobre morte. Eu acho que se a gente aprendesse a falar de uma maneira um pouco mais saudável sobre morte, por exemplo, que a morte ela não é algo isolado da vida, ela faz parte do processo da vida. E a gente não conta isso para os nossos jovens. A morte, os problemas, a vida adulta, ela é colocada de uma maneira muito frontal. Os jovens entram em choque com o mundo como ele é e muitas vezes acabam não sabendo lidar, porque todos nós, de alguma maneira, não temos uma educação emocional. Nós não trabalhamos isso. Não é por que acontece no Setembro Amarelo de nós irmos para dentro das escolas? Não, o ano todo. Né? Mais uma questão em relação aos dados de Taquari. Dentro desses suicídios e dessas tentativas que ocorreram esse ano, há pacientes que estavam em tratamento, há pessoas que estavam em tratamento ou eram depressivos ou causas que não estavam sendo tratadas. Geralmente o paciente que está recebendo um tratamento, ele chega a cometer o suicídio ou reduz drasticamente este dado. Então, eu acredito que nós temos, assim, de cabeça agora, o que eu lembro é que sim, nós temos alguns pacientes que estão em tratamento dentro do CAPS que fizeram a tentativa, mas eu não me recordo agora de um paciente efetivo nosso que esteja em tratamento que tenha tido informação agora nos últimos 6 meses que foi o paciente nosso que executou o suicídio. Eu não consigo me recordar disso. Até os do ano passado. Não, nenhum. A gente percebe que foram pessoas que não estavam em tratamento. Por isso, né, muitas vezes elas não procuraram o auxílio, a situação chegou num ponto que ela acreditou que para resolver aquele problema ela só tinha como alternativa tirar a própria vida. Lá dentro do CAPS a gente faz esse contraponto, a valorização da vida. Né? É um problema, não é isso que pode tomar conta da tua vida inteira. E para quem está nos acompanhando agora, né, e que nota que se enquadra dentro dessas situações que vocês estavam falando, alguma vez, né? já pensou, né? Talvez Isso. a pessoa não esteja no momento, mas em algum momento já cogitou, né? Um suicídio. Ela está se enquadrando dentro disso que vocês estão falando. O que ela deve fazer? Como é que ela deve... O que existe de tratamento em Taquari hoje? É gratuito? Como é que ela deve proceder? Quem ela deve procurar? Qual o primeiro lugar que ela deve ir? A primeira coisa que eu não queria deixar de falar, que eu acho importante, é o seguinte: para quem está assistindo, né, ou nos ouvindo, é a seguinte situação. A Organização Mundial da Saúde fez uma avaliação que de cada 10 pessoas que morrem por suicídio, 9 delas poderiam estar vivas. Por quê? Significa que 9 delas tinham situações de
transtorno depressivo, questões de dependência química, e se tivessem se permitido a procurar um profissional, conversar com alguém de sua confiança, que não faria nenhum julgamento sobre a sua história, ela talvez pudesse estar viva. Então, eu acho que existe um dado de uma organização oficial que nos diz: procure ajuda, né? De 10 pessoas, 9 delas têm solução, se não as 10. Então, acho que, assim, primeira coisa, procure alguém da sua confiança para dividir. Eu acho que a gente vai procurar um profissional, sim, é uma atitude importante, mas, de imediato, a gente precisa entender que resolver problemas sozinho é muito difícil. E a gente fez uma palestra esses dias que eu até coloquei: a gente quer abraçar o mundo. Muitos de nós tentam abraçar o mundo e evitar as suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. O que nos torna fortes não é o fato de não ter fraquezas, é saber quais são as suas. Então, eu tô tentando segurar o mundo, eu estou muito estressado. Para e pensa quais são as tuas fraquezas. Tu está parando para fazer essa análise? Divide com alguém da tua confiança que te conhece e não vai fazer julgamentos e pode te dizer. Abra os ouvidos também ao que querem te dizer. Né? Bom, eu não tenho ninguém. Tenho o CVV, né, Rosane? 188 é um serviço que a Rosane tem sempre divulgado nas palestras que a gente faz, que é o Centro de Valorização à Vida. Está conectado com Taquari. Ligação gratuita. 188. Lá você vai encontrar alguém para ouvir seu problema. São voluntários, não? É uma ligação em todo o Brasil, né? A partir do ano passado, 1º de setembro do ano passado, todas as cidades do Brasil. Né? Então, tu liga a qualquer horário, é 24 horas, né? Então, se tu quiser, né, pode ser de madrugada, em qualquer horário, né? Se tu está precisando, tu vai ser ligado, né? Essa pessoa vai te orientar, vai te ouvir, né? E vai conseguir te ajudar naquele momento. E se já for um caso de querer, por exemplo, um acompanhamento do CAPS, tem que consultar na rede primeiro, no seu posto de referência, que vai haver o encaminhamento daí. Isso, exatamente. Uhum. O que é importante salientar é o seguinte, né? Nós temos duas situações. O sofrimento, a tristeza, são processos que fazem parte da vida do ser humano. Inclusive, eu acho que são importantes e úteis. Né? Quando a gente tem a questão do nosso sofrimento, das perdas, muitas vezes é através das perdas que nós fazemos as valorizações. Então, por que eu não vou direto ao CAPS? Porque é importante tu passar pelos profissionais da tua região. Né? Ali o ESF, as estratégias de saúde da família, que são da tua região, para poder fazer uma avaliação inicial. Porque, de repente, tu vai chegar: eu perdi fulano faz uns 2 meses. Poxa, é um sofrimento normal. Né? Lá no CAPS, a gente procura tratar situações crônicas e persistentes de, por exemplo, um luto patológico. Eu perdi um filho há 5 anos e eu não consigo dar a volta, a minha vida nunca mais foi a mesma, eu não consigo mais me organizar de uma maneira saudável. Até quando um luto é considerado normal e quando ele passa a ser um luto patológico? Assim? 8 meses. 8 meses considerado normal. Mas isso também é em relação à proximidade que tinha com o ente, né? Uhum, exatamente. É uma claro média, vamos que é dizer uma assim. média de 8 meses para te elaborar um luto. Né? O luto, aquele não consigo fazer nada além de chorar, praticamente isto. Se tu ficar 1, 2 anos, claro não que vai conseguir depender seguir do a teu tua vida. comportamento, exatamente. A tristeza com a perda tu sempre vai ter, É, né? não vai dar Hoje- chavezinha. 8 meses, tá? Agora tu tá doente. Exatamente, claro que Não. tudo é um contexto, né? Mas é uma média que a gente percebe. Então, tem situações que... Por isso que é muito importante, se tu tem a rede de apoio, né, da saúde ali perto da tua casa, vai perto da tua casa e conta a tua história. Primeira coisa, admita a necessidade de apoio. Né? Admita que você precisa sentar e conversar com alguém, porque segurar as buchas do mundo, vamos dizer assim, da tua vida, estão muito complicadas. Se permita ter esse primeiro diálogo.
ali vai ter a avaliação dos profissionais que vão perceber, não, realmente, essa tua situação, ela já não é uma situação que tu está tendo controle e a gente talvez não vai precisar de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, ou tem os grupos, e aí sim a rede vai te encaminhar para dentro do CAPS. Né? E ali no CAPS a gente vai poder sentar e ver em qual situação a pessoa ou o usuário se enquadra. Às vezes, por exemplo, os adolescentes, eles têm coisas muito incomuns. Então, a gente pode pensar, talvez um grupo, né, para esse adolescente faria mais interessante. Nós temos perfis de mulheres que têm situações parecidas, de baixa autoestima, de conflitos familiares, e aí elas acabam entrando num grupo, ouvir o outro acaba ajudando. Então, ali, dentro da nossa equipe multiprofissional, a gente vai saber para onde direcionar esse usuário. Quais são as ações do terapeuta ocupacional? O que você faz com a pessoa que está lá no CAPS? Então, o terapeuta ocupacional, a gente sabe que não é uma profissão tão difundida e conhecida, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, como as demais profissões dentro do CAPS, que é a psicologia, a enfermagem, né? Então, basicamente, eu gosto de usar a seguinte terminologia que é do nome. Quando se fala em ocupacional, a gente costuma considerar só as atividades de trabalho, né? Qual a sua ocupação? E, na verdade, então, como terapeuta, eu vou fazer uma avaliação que às 24 horas do teu dia tu está ocupado. Ou você está ocupado dormindo, né? Ou você está ocupado escovando os dentes. Ninguém quer ser incomodado no seu momento de banho, por exemplo. Está ocupado tomando banho. E eu vou pegar essas ocupações e considerar elas de autocuidado. As ocupações como essa que nós estamos agora de trabalho são ocupações de produtividade. Assim como quando a gente sai daqui e vai para as nossas casas, a gente está em trabalho muitas vezes, cuidando da casa, fazendo a manutenção de quem mora com a gente. Isso também é produção. E tem as ocupações de lazer, que é aquele momento, a definição bem básica é aquele momento que eu estou desobrigado de ser útil. Né, de ser produtivo. É aquele momento que eu tiro para me divertir. Eu, como terapeuta, muitas vezes acabo olhando as pessoas com depressão, com dependência química, com uma total desorganização de suas ocupações. A gente tem situações de pessoas que estão em produção em excesso. Trabalham de manhã, trabalham de tarde, e de noite cuidam da casa, cuidam de um familiar. E que horas essa pessoa faz o seu autocuidado e o seu lazer? Muitas vezes a gente considera que o lazer e o autocuidado eles estão em segundo plano. Mas se eu não tiver saúde e autoestima, com que qualidade eu produzo? E o nosso grande problema, por que a gente tem hoje um índice tão grande de pessoas com depressão? Porque a gente tem um índice muito grande de pessoas que não se conhecem. E o único momento que a gente tira para se conhecer e se entender é no momento que a gente está em lazer. E se eu não tiro tempo para o meu lazer, como é que eu vou me conhecer? Eu não vou me conhecer tomando banho. Né? Eu vou me conhecer no momento que eu descubro o que me faz rir. Eu vou me conhecer quando eu estou namorando ou estou com os meus amigos e eles me contam como que eu sou. Se eu sou legal, se eu sou chata, se eu sou social. Eu vou me conhecer quando eu sei rir sozinho dentro de casa, me divertir sozinho. Né? E aí, como a gente não tira tempo para o nosso lazer, a gente adoece, a gente não se conhece. Os problemas de trabalho, de produção, eles nos estressam, é como um balão que enche, e se a gente tem lazer, a gente esvazia. Se a gente não tem, a gente estoura. Então, eu como terapeuta, pego essas situações e tento organizar o desempenho ocupacional, as ocupações dessa pessoa, né? Sinalizar ela, poxa, né? Quando é que tu tira para ti? E o teu autocuidado? A gente vê um número muito grande de mulheres com baixa autoestima, justamente por isso, porque tiram pouco tempo para si. E homens também. Né? Então, eu acho que é tudo isso que é o processo adoecedor. É não conseguir se olhar, né? E organizar. Se organiza-se muito bem uma agenda de trabalho, mas não se sabe organizar uma agenda da vida pessoal. Onde a gente marca ponto com amigo, marca ponto com as nossas atividades que são de prazer.
Então, eu acho que é esse o ponto do TO. É muito interessante isso. Eu acho muito interessante que depois, assim, quando eles estão, né, há alguns meses, né, em terapia, né, o grupo, né, hoje de tarde eu estava terminando o grupo e daí teve um que me deu retorno, assim, ele disse que ele está há 6 meses no grupo, né, daí ele disse assim, é tão bom vir aqui às terças-feiras, daí eu saio daqui tão aliviado, né. E no início eu achava que era uma bobagem vir aqui 1 hora falar e daí ele, na verdade, daí eu saía do trabalho e vinha correndo aqui 1 horinha, né? E daí ele partilhou com o grupo, né? E agora eu me sinto tão bem, 1 hora eu não falto nunca. Não vou faltar nunca, porque eu me sinto muito bem. Então, na verdade, ele está conseguindo, né, dar aquela 1 hora para ele se cuidar, né? Então, 1 hora está fazendo diferença na vida dele. Está sendo mais produtiva do que se ele estivesse no trabalho, né? Exatamente, nesse sentido, né? de autoestima. E tu sabe que a depressão, ela, a partir do ano que vem, ela vai ser a doença que mais incapacita as pessoas no mundo. Para o trabalho. Para o trabalho. Motivos de afastamento do trabalho. Exatamente. E talvez as pessoas não se afastem do trabalho, mas diminui a produtividade mesmo trabalhando. Né? Às vezes acaba perdendo o emprego. Concentração, né? Baixo rendimento. Né? Então, na verdade, as pessoas... Eu sempre pergunto, né? Pergunto, às vezes as pessoas ficam me perguntando, como é que tu cuida da tua saúde mental? As pessoas não sabem. Né? As pessoas não sabem responder essa pergunta. Né? Por quê? Porque elas não sabem o que fazer. Né? Porque elas não se conhecem. O que tu gosta? Como é que tu, né? Como é que tu cuida da tua saúde física? Tu sabe, eu vou na academia, eu me alimento, né? Mas como é que tu cuida da tua saúde mental, né? Então essas coisas é como a Fran falou, né? Tu tem que te conhecer, é um autoconhecimento, né? Tu investir no teu autoconhecimento. E psicólogos, terapeutas, eu acho que a gente acha que precisa procurar quando está estourando a bomba. Fazer saúde emocional, decidir que é legal se conhecer, fazer essa reflexão, esse autoconhecimento, ele não tem uma situação específica. Tu tem o desejo de se conhecer melhor para melhorar tuas relações pessoais, ok, já é motivo. Né? Se tu tem a possibilidade de fazer isso, faça. Se investe um dinheiro na academia, por que não investir no seu autoconhecimento? Já diz a antiga e boa frase, corpo são, mente sã, e vice-versa. Para ter um corpo são, eu tenho que ter uma mente sã. Né? É isso aí. Agradecemos, então, a participação da Francine e também da Rosane. Acho que a entrevista foi muito proveitosa, né? Bem esclarecedora. Isso. E o nosso microfone fica sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Então. Daí um pouco mais, o Mistura Fina retorna.